Então, hoje é sexta-feira, 29 de julho de 2022 e é dia seguinte à divulgação de uma nova pesquisa do Datafolha que ainda mostra Lula ganhando em primeiro turno a eleição. Com aquela clássica colocação da pergunta, se a eleição fosse hoje, né? Então, a vantagem de Lula sobre a soma dos adversários ainda é de 5 pontos, diminuiu um pouco e também diminuiu a diferença dele para Bolsonaro em 1 ponto percentual. Mas, em suma, estabilidade. Os números mostram uma estabilidade mais uma vez. E vamos ver aí o que diz a Folha de São Paulo hoje, que é o jornal que é associado, faz parte do mesmo grupo empresarial do Datafolha. Lula tem 18 pontos sobre Bolsonaro, é a manchete hoje da Folha. E os números estão aí, 47, 29, 8, 6, 3. Na verdade, então, portanto, não provocaram grande comoção esses números, porque não há mudanças. Mais uma vez, a gente permanece naquela situação em que já vinha nos últimos tempos. Lula lidera com possibilidades de vencer em primeiro turno, Bolsonaro vem em segundo, eles dois não variam muito na pontuação, e para baixo também não. Ciro Gomes tem 8%, nunca chegou nem a 10%, e os outros, Simone Tebet tem ali a mesma coisa que Janones, Pablo Marçal, e fica nessa embolação desse terceiro pelotão ali de gente que, não sei se classifico como segundo pelotão ou terceiro pelotão, né? Porque não sei se bota Ciro Gomes nesse pelotão ou não, mas ainda é aquele que tenta botar a cabeça para fora e fazer alguma coisa ainda nesta eleição para tentar superar os dois que se colocam desde sempre, desde o começo, como os francos favoritos. Isso é normal, isso é costumeiro em eleições, né? Terem dois lados antagônicos que se colocam à frente dos outros na disputa. Mas também acontecem aquelas viradas e, no entanto, nessa eleição parece que não haverá virada, né? Inclusive, nas projeções para o segundo turno também é importante a gente mostrar aqui quais são. Nelas aparece... Deixa eu tirar aqui o... Pronto. Tem que sair eu também, senão você não enxerga. Pronto. Agora entrou o jogador de São Paulo, mas está aqui. Segundo turno, resposta única e estimulada. Lula contra Bolsonaro fica 55-35 para o ex-presidente. Diferença grande aí de 20 pontos. Mas é também mais ou menos a mesma coisa se você bota Lula e Ciro Gomes, 52-33. E o próprio Ciro Gomes contra Bolsonaro, 51-38. Eu não sei se os senhores lembram, porém, que projeções de segundo turno na eleição passada davam sempre derrota de Bolsonaro. A não ser já muito próximo da eleição, começou a se configurar um cenário em que Bolsonaro sim vencia. E depois, quando ele venceu o primeiro turno, aí não teve momento nenhum em que as pesquisas sinalizassem que ele poderia perder. Não, já foi para o segundo turno realmente como franco favorito e de fato venceu a eleição. Mas ainda muito próximo do pleito, projeções de segundo turno davam derrota do Bolsonaro. Mas quando a pessoa se vê diante da situação em si, na hora H, aí muitas vezes muda, né? Então, projeções de segundo turno são menos confiáveis do que as perspectivas de acerto para o primeiro turno, né? Eu sei que as pesquisas têm muitos detratores, porém, a verdade, os fatos mostram que elas acertam muito. As pessoas preferem se apegar aos erros. Mas há muitos acertos e é uma precisão que impressiona até, inclusive, porque você entrevista um punhadinho de gente para extrair a configuração toda do eleitorado. Então, as pesquisas, na verdade, elas são muito eficazes naquilo a que elas se propõem. E o governo vai reagir, né? O governo... Primeira coisa é a seguinte... Na pesquisa de junho do Datafolha,
O governo esperava um resultado pior, se sentiu aliviado quando saiu a pesquisa, porque foi um momento de alta dos combustíveis e prisão do ministro da Educação, Milton Ribeiro. Então, o governo esperava que os números pudessem vir piores do que vieram. E, no entanto, manteve essa estabilidade. Agora, o alívio é da turma do PT, porque eles temiam os efeitos agora de redução de combustíveis, de aumento de Auxílio Brasil. Até agora, esse efeito não apareceu, embora isso até hoje seja só notícia, porque as pessoas não botaram o dinheiro no bolso. Vamos ver a partir de agosto, quando as pessoas recebem efetivamente os benefícios, que não são só o Auxílio Brasil, é para caminhoneiro, é para taxista, e a gasolina vem caindo o preço, se isso poderá impactar positivamente a favor do Jair Bolsonaro. As quedas da diferença são dentro da margem de erro, mas devagar ele vem conseguindo reduzir a diferença em relação a Lula. Dessa vez foi 1 ponto percentual. Mas a expectativa da campanha do presidente é que isso possa ser revertido daqui para frente. E você vê, por exemplo, no dia em que a manchete da Folha, obviamente, tinha que ser os números do Datafolha, na maioria dos outros jornais, o assunto é outro. E é justamente um assunto que interessa ao governo. Jornal de Brasília, Petrobras anuncia novo corte no preço. Correio do Povo, Rio Grande do Sul, preço da gasolina terá uma nova redução nas refinarias. Diário da Região, que é lá do interior de São Paulo, aquele próspero interior de São Paulo, nova redução deve baixar o litro da gasolina em 11 centavos na bomba. Petrobras baixa o preço da gasolina e distribui 87 bilhões de dividendos, litro cai 15 centavos. Está no estado de São Paulo como notícia principal. E no estado de Minas, também Petrobras anuncia nova redução da gasolina. O jornal Metrô, que circula no metrô de São Paulo, gratuito, gasolina cai 15 centavos nas refinarias. Portanto, você está vendo aí que esse é um assunto predileto hoje nos jornais e isso, evidentemente, impacta no bolso das pessoas. Se impacta no voto, a gente não sabe. E o dinheiro para isso tudo? Olha só de onde vem o dinheiro. Lucro da Petrobras vai financiar Auxílio Brasil, é manchete do jornal Globo. Estatal antecipa pagamento de dividendos e o governo levará 32 bilhões. Olha, a Petrobras, de repente, que era a maior inimiga do governo, vira uma das melhores amigas, né? As coisas mudam e mudam depressa. Se a pesquisa Datafolha nos oferece um cenário mais ou menos monótono, não muda muita coisa, a notícia que agitou mesmo ontem a política não foi a pesquisa. Foi uma tentativa de trazer para o lado do Lula o União Brasil. E isso dá um problema do tamanho do mundo, porque a União Brasil é a junção do PSL, que foi o partido onde Bolsonaro se elegeu em 2018, mas que, em parte, rompeu com ele, com o DEM. Aí gerou a União Brasil, o DEM do ACM Neto, por exemplo, na Bahia, o DEM, um partido de direita. Mas acontece que no comando do DEM tem um sujeito que é uma raposa da política, que é o Luciano Bivar, e que tem se dado muito bem nesse papel de dirigente partidário. Se dado bem particularmente para ele, né? Ele foi quem deu o partido a Bolsonaro para concorrer. Depois ele pegou o Sérgio Moro, trouxe o Sérgio Moro para o lado dele e tirou da disputa. Disse, não, mas aqui você não vai ser candidato a presidente. Acabou com o Sérgio Moro. E agora ensaia uma aproximação com Lula. Mas como? É o seguinte. Bom, é lógico que Lula quer apoio o máximo possível, como qualquer candidato quer. E ele quer se garantir. E ele precisa de pouco para ganhar a eleição no primeiro turno, no quadro que está até aqui. Então, há uma aproximação com o Luciano Bivar, existem conversas do PT com a União Brasil, e
O Luciano Bivar se elegendo bem votado em Pernambuco como deputado federal, se ele desistir da candidatura a presidente e ir por esse caminho, o PT trabalharia para fazê-lo presidente da Câmara. Para ser presidente da Câmara é ser o terceiro na linha sucessória de presidência da República. É um cargo importantíssimo. Vocês têm visto aí o que Arthur Lira faz com esse poder de presidente da Câmara. Foi quem segurou as pontas para Bolsonaro e, com isso, tem um poder de manipulação de recursos, de verbas e de votos dos deputados muito grande. Então, Luciano Bivar desistiria de ser candidato a presidente, apoiaria o União Brasil, apoiaria Lula, aí no país inteiro, claro, e o PT apoiaria Luciano Bivar para presidente da Câmara. Só que, por exemplo, na Bahia, Luciano Bivar, o União Brasil, ia querer retirar a candidatura do Jerônimo e a ACM Neto concorrer sozinho. Ora, tenha santa paciência. Onde é que pode entrar na cabeça de alguém que seja possível um acordo desse? Na verdade, pega até mal para o ACM Neto, porque aí o pessoal começou a dizer, ué, mas ele não está ganho? As pesquisas não dão a ele uma folga tão confortável que já está tudo garantido. Se ele quer tirar nosso candidato é porque, na verdade, está com medo de perder. Então, a coisa pegou muito mal. O PT saiu deitando e rolando em cima dessa informação aí. E, por exemplo, o Jacques Wagner chamou de desespero de perdedor. Mas o pessoal também está dizendo o seguinte, isso é conversa do Luciano Bivar. A ACM Neto não tem nada a ver com isso, mas o estrago foi feito, né? Porque realmente não pega bem. Não dá para imaginar essa possibilidade do PT retirar a candidatura. Por mais acordo que possa existir lá na cúpula, não tem lógica o PT simplesmente desistir da disputa depois de ganhar 4 eleições no Estado, estando no poder, no comando do Estado. O ACM Neto, na eleição passada, desistiu, mas ele tinha um álibi muito forte. Ele estava no exercício do mandato de prefeito. Ele tinha 2 anos de mandato para cumprir. Aí disse, não, eu não vou ser candidato a governador, eu vou ficar cuidando da minha cidade. Fez aquele... Ele, quando resolve chorar, é uma tristeza. Podia tomar umas aulas com José Ronaldo. José Ronaldo chora bem na hora que cabe, né? Até caberia na hora que a ACM Neto chorou ali, dizendo que ia ser prefeito, que ia continuar prefeito, mas foi um choro tão feio, gente, tão mal feito. Mas, enfim, a ACM Neto tinha um álibi, que era muito forte para desistir com medo. Agora, o PT desistir agora de ter um candidato seria uma coisa absurda, inaceitável, inexplicável para a sua própria militância, etc. E nem tem cabimento. Vai lá e disputa. Porque certamente o mais provável é que a gente tenha aí um crescimento do Jerônimo, né? E que a eleição não seja assim com essa folga toda. Então, quem sabe, nesse crescimento a coisa não embala e até ganha a eleição. O certo é que retirar a candidatura é algo impensável, mas realmente fez parte das articulações desses dias aí, houve conversas. Aqui saiu, esse assunto foi falado na imprensa nacional. Aqui estamos no Globo, um artigo da jornalista Vera Magalhães sobre essa temática. Então, ela aqui para definir o Luciano Bivar é muito interessante. Uma linha de ação que começa em Bolsonaro, passe por Moro e termine em Lula, porque foi isso. Foi o partido que Bolsonaro concorreu, atraiu o Moro agora, e está negociando com Lula. Os 3 maiores antípodas da política brasileira hoje é a síntese de uma lógica partidária movida a recursos públicos, em que dirigentes são donos de cartórios e negociam tempo de TV e esses mesmos fundos ao bel prazer de suas conveniências. É isso. O Bivar, ele é o dono do PSL. E ele, na condição de dono do PSL, teve, inclusive, a capacidade de enfrentar o presidente da República.
e queria ficar com o partido para si, que queria tomar o partido, e ele segurou as pontas e disse não. Então, a estrutura partidária do jeito que funciona hoje no Brasil realmente permite isso. Os sujeitos são donos dos partidos. E Bivar se deixou seduzir pela proposta do PT de apoiar sua candidatura a deputado federal e depois trabalhar para fazer dele presidente da Câmara, caso a União Brasil consiga fazer uma grande bancada. Agora, isso implicaria em coisas como essa parte verde aqui, atrair o apoio de ACM-Neto para essa aliança com o PT, teria a condição de tirar Jerônimo Rodrigues da disputa. Isso não vai acontecer, né? A candidatura de Jerônimo Rodrigues pode não estar lá grande coisa, mas não dá para também chegar a esse ponto de se retirar da disputa. Em Feira de Santana, a prefeitura anunciou o cancelamento da micareta. O prefeito Colbert Martins, depois de muitos casos que houve de Covid no município, embora sem gravidade, sem mais tantas internações e mortes, mas ele utilizou-se desse argumento e até da varíola dos macacos, que tem aí preocupado, para dizer que não vai mais fazer a festa que ele tinha programado para o mês de setembro. Estamos vivendo uma nova onda da Covid. Somente no mês de julho tivemos oficialmente quase 6 mil casos em Feira de Santana. Um crescimento de mais de 370% em relação ao mês de junho. Além disso, mesmo sendo casos isolados e mortes em menor número, precisamos ficar atentos a outro problema, a popular varíola dos macacos. A Organização Mundial de Saúde, inclusive, já declarou emergência mundial. Além de prefeito, sou médico e, portanto, minha responsabilidade em proteger a todos, cuidar da nossa gente, é ainda maior. Sendo assim, decidimos suspender a micareta programada para o mês de setembro. Pois então, a prefeitura cancelou a micareta, o anúncio foi feito na tarde de ontem e agora realmente fica para o ano que vem a festa. Na verdade, também havia muita dúvida sobre a viabilidade dessa micareta e um temor de fracasso. Talvez, até não sei da parte do prefeito, mas na comunidade havia esse sentimento de, olha, esse negócio dessa micareta assim em cima da hora, em setembro não vai dar certo, pererê, tá. E, enfim, ninguém precisa mais se preocupar porque a festa foi cancelada. Agora, há outros motivos de preocupação para o prefeito. Ontem, finalmente a Câmara publicou, né, deixando aí para talvez um aquecimento já para a volta do recesso, o relatório final da CPI, a CPI da saúde. Aí o relatório final saiu no Diário Oficial de ontem, até numa edição extra, e é um documento extenso de 60 e tantas páginas e acusa autoridades, acusa empresas e não posso afirmar aqui qual é a consistência dessas acusações. Repete aquilo que vem sendo dito, que foi dito ao longo do período de funcionamento da CPI, que haveria vários crimes sendo cometidos pelo município e eles estão listados aqui. Eu não sei, porém, quanto às provas. A CPI, de qualquer maneira, ela não tem poder a não ser o de investigar e apresentar suas conclusões, mas ela não toma decisões. Ela vai aqui pedir o indiciamento, mas ela não toma decisões de afastar ninguém de cargo, de botar ninguém na cadeia. Isso tudo vai ser encaminhado para as autoridades que devem... Isso tudo será encaminhado para as autoridades. Desculpa aqui o telefone que entrou em hora imprópria. Mas, então, lista aqui os possíveis crimes. Colbert Martins da Silva Filho, emprego irregular de verbas públicas. É o primeiro nome logo que aparece. Depois, corrupção passiva. Depois,
emprego irregular de verbas públicas, crime de responsabilidade. Depois vem a vereadora Neinha, também acusada de emprego irregular de verbas públicas. O vereador Marcos Lima, que tem mandato, acusado de estar pelo menos na suplência. Até outro dia ele estava na Câmara. Aí vem empresas, Software Data, Soluções para Informática, acusada de infringir também leis, pagamento irregular em contrato administrativo, perturbação de processo licitatório. O secretário Marcelo Brito, o procurador, ex-procurador, encerrou o mandato em 30 de junho, Moura Pinho, e algumas outras empresas cooperativas estão aqui listadas nas considerações finais. Então, aqui no finalzinho, a CPI informa que demonstra-se com as investigações realizadas pela CPI que há práticas corriqueiras de crimes contra a administração pública, no caso, exclusivamente nos contratos e licitações feitas pela Secretaria de Saúde no município, não restando dúvidas da existência de práticas criminosas e fraudulentas, um total desrespeito com os recursos públicos. Mas, como eu disse, isso é encaminhado para apuração na polícia, é encaminhado para a justiça, para se buscar um indiciamento das pessoas, mas a CPI, por si, ela tem essa capacidade de fazer a investigação, gera um desgaste político, mas ela não toma providência que vá além disso. Um exemplo é a CPI da Covid, que foi um sucesso de audiência nacional, aí passou meses sendo exibida em rede nacional, o dia inteiro, muita gente assistindo, e agora a Procuradoria-Geral da República, que recebeu os processos todos, disse, não, tem nada. Não, o presidente fez nada. Pazuello, não. Está tudo bem, está tudo certo. Não há provas de coisa alguma. Então, o mesmo pode ocorrer também no caso da CPI da Saúde em Feira de Santana. E um outro motivo de preocupação para o prefeito é a questão do shopping popular. Os permissionários daquele espaço estão com seu material apreendido sem poder trabalhar, trancado dentro dos boxes. Agora, como é possível que isso esteja acontecendo, que a situação chegue a um impasse desse tamanho? É realmente incrível. É inadmissível, não poderia, não deveria chegar a isso. Mas alguns estão nessa situação e, portanto, sem poder trabalhar, passando dificuldade. E o pessoal que ajuda, que trabalha na associação lá, que tenta resolver essa situação, lançou uma campanha pedindo doações. Olha, gente, a associação está em campanha de arrecadação de alimentos. Por que nós estamos em campanha? Nossos amigos, nossos colegas que estão no shopping popular estão com as mercadorias retidas. Com isso, o camelô está sem poder tirar guia para vender. De antemão, pedimos já, através desse vídeo, a agilidade da prefeitura para resolver logo a reabertura dos blocos dos camelôs. Enquanto isso, nós estamos em campanha para ajudar os pais e mães de família que têm filhos, que às vezes precisam de medicamento, que já tem uma semana sem comprar o pão dentro de casa, dependendo da ajuda do outro. Se você puder colaborar com um quilo de alimento, que você puder ajudar, nós seremos gratos e vai estar ajudando uma família de pessoas aqui respeitosas, pai e mãe de família, dentro do shopping popular, de família de camelô, precisando do seu apoio, desde já gritando aí para que a prefeitura possa intervir emergencialmente e reabrir os blocos do camelô, para que os camelô tenham acesso às mercadorias que possam revender. Então, prefeito Colbert Martins, aproveitando que o senhor tomou essa providência da micareta, tome essa outra com esse pessoal dos camelôs aí, porque é inadmissível que se chegue a isso. As mercadorias estão lá reféns, porque o dono do shopping trancou. E as pessoas não podem trabalhar. O que é isso? Vai durar até quando esse impasse? Não é possível. Esperemos que em breve surja uma solução, que nesse fim de semana, quem sabe se chegue a um acordo. E, por falar em fim de semana, um bom fim de semana para você. Segunda-feira estaremos de volta. Até lá, um abraço.